Rapaziada, olha essa análise do Rica Perrone a respeito do afastamento do árbitro de Palmeiras e Chapecoense. Ele falou umas paradas, rapaziada, assim, que na questão até dos influenciadores e flamenguistas, e vamos jogar os Flamengo, que são os que estão mais, né, fazendo burburinho aí, na questão que foi roubado esse jogo, rapaziada. Olha o que o Rica falou, fica comigo até o final desse vídeo. No final vou deixar minha opinião na descrição do vídeo, deixamos o cara do canal do Rica que tá aqui na descrição pra quem quiser conferir depois que o vídeo acabar. Agora sim, sem enrolação, bora conferir tudo isso daí. E a CBF acabou afastando os dois árbitros da partida de Palmeiras e Chapecoense. Para você que viu os lances, obviamente todo mundo viu depois de tanto barulho, realmente o árbitro se embananou. Eu acho que é um pouco de exagero imaginar que o árbitro está sendo punido e afastado porque ele marcou uma anulação de um gol que não deveria ou porque ele marcou um pênalti no lance duvidoso ali da entrada da área e tal. Provavelmente não é por causa disso. Provavelmente é pelo motivo que eu falei aqui depois do jogo na live. Eu tinha assistido o jogo e aí eu tava comentando que é o seguinte, eu falei, ó, eu acho que é pela lambança. E a lambança que eu digo não é necessariamente o juiz ter cometido erro, mas pela maneira com que foi conduzido os lances. É claro que isso, no imaginário popular, infelizmente fomentado por alguns influenciadores que não tem um pingo de responsabilidade com o que falam, então ali para fazer barulhinho pra torcida, para fazer animação de auditório, para as pessoas fica assim, ajudou o Palmeiras, não ajudou, é esquema, é tia Leila, enfim, aquela baixaria do caralho que a gente vê hoje no futebol liberado, até que, se Deus quiser, se dependendo da minha torcida, os clubes vão passar a processar essas pessoas e essessa pessoas vão tomar 1 milhão, 2 milhões no bolso e nunca mais fazem esse tipo de insinuação ou acusação de forma tão escrota, né? Então, assim, excluindo essa palhaçada, essa mongolice de achar isso, eu acho que a condução do árbitro em parar o lance, dar o gol, e sucumbir à pressão dos jogadores do Palmeiras para pedir para ir no VAR, mesmo que haja essa interpretação de o juiz pode ir no VAR, não pode. O Paulo César falou que em algum lance capital no final do jogo ele tem esse direito. Outras vezes já ouvi árbitro falar que não, o juiz não pode pedir para ir no VAR, só o VAR pode chamar o árbitro e tal. Então, enfim, eu não sei exatamente o que ficou de verdade ou mentira na história, porque eu ouvi todas as versões possíveis essa semana. O ponto é que ele claramente sucumbiu à pressão dos jogadores do Palmeiras. Ele já tinha decidido e ele tinha dito, não, é isso. E o VAR me confirmou, é isso. E aí os jogadores do Palmeiras pedem pra ele ir, e ele resolve ir. Cara, essa é uma conduta que, obviamente, caracteriza que foi uma pressão dos jogadores que fez o árbitro sucumbir. E, obviamente, isso não tá certo, porque você não pode sucumbir à pressão dos jogadores. Você tem que ter alguma convicção ou alguém te falando que você tem um erro. E se você marcou sem a convicção, então você, no primeiro momento, você para e fala assim, eu tenho dúvida, eu gostaria de rever, vá lá, mas, não sei se pode ou não, mas vá lá. Agora, você sucumbir à pressão dos jogadores, aí realmente caracteriza que, o que é? Você não aguenta? Porque tá fora de casa? Porque é Chapecoense e Palmeiras? Porque é um grande e um pequeno? Como é que é isso aí? Então, eu acho que o afastamento dele não é pelo que a CBF está justificando, que são os erros nos lances. Eu acho que o afastamento, a geladeira por causa da conduta e a maneira que se conduziu isso, que foi completamente equivocada, não tinha nenhuma necessidade de ser dessa maneira. Bastava o árbitro seguir um certo razoável ali protocolo, de que, eu acho que é isso, se o VAR não disser que eu tô errado, eu vou manter a minha decisão. E o segundo lance, eu também tive essa impressão na hora lá, até fiquei discutindo com os amigos do WhatsApp, falando, gente, não dá pra saber se foi dentro ou fora da área, porque a perna do cara que acerta, ela tá muito na frente e tal. Não, acho que foi, acho que não foi, mas acho que foi, acho que não foi, não é suficiente pro árbitro ir no VAR, pegar uma imagem conclusiva e mudar a decisão dele de campo. Essa é a regra. Essa regra eu sei que é fato. Você, de forma inconclusiva, não pode mudar o que foi feito em campo. Você só muda o que foi feito em campo se você tiver certeza do que você está fitando. Nesse caso, não é interpretação de foi falta ou não foi falta. Falta foi. A discussão era, foi falta dentro da área ou foi falta fora da área? E essa imagem não conclui. Portanto, eu acho que não foi roubado para o Palmeiras. Eu acho que o árbitro cometeu um puta de um equívoco, e tanto que a CBF acha que não foi pênalti, então se era para ser roubado o Palmeiras, o árbitro não marcaria o pênalti, né? Não saberia que haveria uma oportunidade de pênalti depois, então é muito fácil você perceber que ali não há um esquema para ajudar ninguém, né? Só na cabeça de maluco que fica vendendo essa porra. E é isso, cara. Eu acho que ele foi afastado por causa disso, foi afastado com justiça, porque ele transformou ali aquilo numa cena. Além de você guardar o fato de que toda vez que o jogo parava, ele ficava ali como se ele fosse um ator querendo aparecer de figurante no filme. O tempo que ele levava para fazer as coisas era claramente um tempo de quem gostaria de estar em evidência. Então, não tem porquê, né? Os árbitros no Brasil, eles sofrem do mesmo mal o jogador que se joga e fica 20 minutos rolando. Parece que eles querem a câmera, parece que eles querem que a atenção vá para cima deles e não em cima do jogo. É um negócio chato pra cacete. Mas agora, rapaziada, eu quero saber a opinião de vocês aqui nos comentários, que ela é muito importante. Vou deixar minha opinião aqui.
Vamos por partes, né, na questão do Rica ali, quando ele falou ali na parte de ser roubado, né, realmente se fosse pra ser roubado o Palmeiras, aquela falta ali que foi falta do Kelvin ali, provavelmente poderia ter sido anulado, né, porque a gente não sabe de fato pelo ângulo da imagem se foi dentro da área, foi fora da área, não tem uma imagem com uma conclusão tão boa que de fato mostra que foi dentro da área. Se fosse pra ser roubado ali, já por si só já não seria nem pênalti, né, rapaziada, já teria anulado ali o VAR, e foi pênalti, né. E na questão, né, rapaziada, quando ele pontuou ali dos influenciadores, ele não deu nomes, né, mas a gente sabe que quem fez o maior burburinho, foi o maior alvoroço, foi as mídias flamenguistas, né, rapaziada, e foi os caras, assim, que estão, assim, entalado com o Palmeiras na garganta, não estão suportando ver o Palmeiras a 7 pontos do Flamengo, líder do Campeonato Brasileiro, sabendo que o Palmeiras tá na Libertadores, sabendo que o Verdão é líder do campeonato, sabendo que o Palmeiras tá na Copa do Brasil. Então, assim, os caras, assim, E os últimos anos, a rivalidade que cresceu entre Palmeiras e Flamengo, que todos nós sabemos que tá acontecendo. Rivalidade de torcida, rivalidade de bastidores, rivalidade até de contratações de atletas. Então, assim, é uma grande rivalidade, se não a maior rivalidade, assim, da América do Sul é Palmeiras e Flamengo, Flamengo e Palmeiras. Então, assim, os caras, assim, estão entalados com o Palmeiras, estão com medo, de fato, do Palmeiras ser campeão brasileiro. Da mesma forma, assim, que o Flamengo é beneficiado por falha das arbitragens, não digo assim beneficiado porque os árbitros estão ajudando o Flamengo, da mesma forma que estão ajudando o Palmeiras. É beneficiado na questão de uma falha que um juiz cometeu, infelizmente, que a nossa arbitragem é uma vergonha, são fracos. Eu sou a favor, rapaziada, não sei você, de contratar árbitros de fora do Brasil, cara. Um argentino, um chileno, não sei. Porque, assim, eu não sei nem como que os caras têm coragem de mandar árbitro lá pra Copa do Mundo brasileiro, rapaziada. É muito fraco os caras, não tem condições nenhuma, não dá. Então, assim, se eu fosse a CBF, não sei, contratava os caras de fora, velho. Ou profissionalizava já esses caras aí. Tentava, sabe, errava, pegava um chuveirinho legal, sabe, um gancho legal e já era. E na questão que ele falou, assim, dos influenciadores, rapaziada, é uma acusação gravíssima. Se de fato os clubes aí grandes, realmente, por exemplo, pegar o Palmeiras, né, que é o que tá sendo acusado, meter um puta de um processo e na justiça correr atrás e, ó, ganha, porque, cara, você vai acusar um time que tá sendo beneficiado, você vai ter que ter prova. Vai ter que ter prova. Então, assim, a partir do momento que os clubes começarem de fato a fazer, vai acabar essa mamata aí desses influenciadores. Os caras não tem noção, cara. Porque a gente que tá aqui na frente de vocês, aqui atrás das câmeras, rapaziada, falando diretamente pra vocês, esses vídeos aqui, cara, percorre, alcança muita gente. Então os caras não tem noção da repercussão que pode gerar um vídeo. E você acusando um clube que tá sendo, sabe, beneficiado, questão de falha de arbitragem, é uma coisa grave. É muito grave. Mas enfim, rapaziada, gostaram do vídeo? Deixa seu like na descrição do vídeo, deixando inscrito no canal do Rica, tá aqui no pra quem quiser conferir, assistir o vídeo até aqui, compartilha com seus amigos, inscreva-se no canal se não for inscrito ainda, um forte abraço e até o próximo vídeo.